Você tem saudade da CLT? Ainda não deu tempo de eu ter saudade, porque, para falar a verdade, o meu primeiro mês que eu não vou receber o salário é amanhã. Dia 30 Não já. fala data, mulher, que eu Ah, não não sei quando falo vai. dia 30. É 30 de qualquer mês aí, viu? Dia 30 eu Vai completo sentir. o primeiro, o Primeiro mês. primeiro mês. Tá Então, bom. eu tô ainda me acostumando Eu com a vou ligar ideia. pra você 2 dias depois pra você ver se você tá triste, se você tá alegre. Não, mas eu estava muito preparada para essa, para Acho que a essa. grande lição dessa sua história aqui é esta preparação, né? É. A preparação para se programou, se organizou para que isso um dia chegasse, E né? você sabe uma coisa que eu acho que é importante mencionar, João, é que foi uma preparação minha. Eu tinha uma raiz muito forte na empresa, em todos os países que eu atuava, e foi uma preparação também muito genuína para o meu time, Uhum. porque eu tinha um time que eu amo até hoje e tenho muito Você contato com consegue eles, relação, você continua. muito, muito, e Você é muito foi mãezona, né? muito. Sou, Já várias vezes eu encontrei Simone nos corredores, pegando a mão, pegando a cabeça da pessoa e tal. sou, mas Da foi onde muito bom. vem, Simone, o que eu estou lendo aqui, essa afinidade com M&A? De onde vem de M&A, que é venda de empresas? De onde vem essa... A Danfoss fez durante esses 13 anos, né? Bom, começou com a L'Oréal, porque a L'Oréal foi um M&A, a L'Oréal comprou uma empresa aqui em São Paulo e eu vim para instalar a cultura da L'Oréal nessa fábrica de São Paulo. É E, porque, só para você só entender, desculpa interromper, mas claro, isso é muito importante. O que é que ela está falando? Que a L'Oréal comprou uma fábrica, uma outra empresa. Quando compra uma empresa, imagina que é uma empresa, que é outra. Quando a L'Oréal, que é maior, comprou essa menor, por exemplo, uhum, tinha um monte de gente aqui que tinha uma cultura, tinha um ritual, tinha um uniforme, tinha uma tinha forma de horário, operar, forma de operar, né? E aqui a L'Oréal já tem uma coisa enraizada lá da França, sei lá, exato. né? Então, existe um choque cultural de uma empresa para outra e teve que fazer essa mescla, essa Exato. fusão. E foi você que pilotou isso. Eu pilotei de toda a parte de pessoas, na verdade, toda a reestruturação organizacional disso, e vieram mais algumas pessoas comigo em diversas áreas para fazer isso. E durante os 13 anos na Danfoss, foram feitos vários. A Danfoss compra muitas empresas, então eu trabalhei em várias posições de aquisição de empresas, onde eu tinha que fazer esse merge, não só no Brasil, mas também nos outros países da América Latina. Me fala qual é a maior dificuldade nesse merge, de geral, assim, em linhas gerais. A expectativa que se cria com as pessoas. Com as pessoas que dos estão dois lados. Dos dois lados, tá? Porque quem compra, a gente precisa administrar uma certa arrogância dizendo compramos. Então, precisa não ter, precisa administrar isso. E quem é comprado diz, e agora? Fomos comprados. E né? aí o cara fica assim, Que será que se eu vai vou ficar? acontecer? Será se eu não vou? Claro, porque e aí? Vai ter posições que se sobrepõem? O que vai acontecer com posições que se sobrepõem? A gente fica ou não fica? E também, muitas vezes, quem é comprado, se a empresa estava muito de lado, sem investimentos, ele vem uma grande empresa e compra, ele fala, agora eu estou bem, porque vão injetar muito dinheiro aqui e põe a expectativa lá em cima. E nem sempre é dessa forma que acontece. E, de verdade, o mando de campo está em quem, se não tiver isso registrado em contrato, o mando de campo está em quem compra mesmo, e aí ele pode decidir se quer ou não ficar com aquele colaborador. Tem, por exemplo, tem uma M&A que eu estou acompanhando, que um diretor está com medo se vai ficar ou não, o que está vindo, né? Porque depende muito do interesse. Mas você sabe que eu tive uma sorte, porque a Danfoss é uma empresa muito ética. Muito ética. Então, o último M&A que nós fizemos, por exemplo, muitas posições foram abertas e as pessoas das duas companhias podiam se aplicar às posições e aí a gente tinha que entrevistar e conhecer as pessoas para poder dizer quem ficaria. Entendi. Não necessariamente quem já estava na Danfoss. Você, como uma pessoa muito humana, o ato de demissão é muito ruim, né? Assim, é complexo, né? É complexo, nem sempre é ruim. Porque às vezes é bom para quem está saindo, né? É bom para quem está saindo e às vezes é justo para quem fica. Porque nem sempre, quando uma pessoa é demitida, ele é o coitadinho. Às vezes ele provocou aquilo. E ele estava, algumas vezes, até prejudicando as pessoas que estavam ali. Mas
muitas vezes você tem que fazer por uma redução ou por não é um problema de performance, isso é muito duro. Isso é muito duro e a pessoa precisa ser acolhida, e isso já aconteceu algumas vezes. Pegando esse gancho de demissão e falando de gente e de gestão de pessoas, uma das perguntas que me mandam muito é assim, João, eu tenho um cara que ele é essencial para a empresa. Uhum. Ele é o melhor vendedor que eu tenho. Só que ele é tóxico, ele é complexo, ele é ruim. Eu não posso demitir, senão a minha empresa vai perder vendas. O que uma pessoa dessa pode fazer, esse empresário que está refém desse ponta de lança, desse cara que é o melhor vendedor dele? A área de recursos humanos, para mim, se você me perguntasse, um dos maiores objetivos da área de recursos humanos é não deixar o empresário refém de ninguém. Então, a gente precisa avaliar quais posições são chaves. E essas posições chaves você tem que fazer gestão do conhecimento. Aonde fica, como se documenta ou como se coloca uma pessoa ali junto para que você não fique refém de ninguém. Então, se o cara é tóxico, você precisa tomar uma ação rápida para mapear o que o cara faz. Não intoxicar a empresa, mas aí ele vai perder faturamento, né? Porque ele não se preparou, ele não fez a gestão do conhecimento, ele não entende muito bem o que o cara faz, deixou na mão dele, o cara dominou. Porque tem gente, turma, que faz isso mesmo, tem gente que entra lá... Faz proposital, para dominar mesmo. Não, ele vai ficar dependendo de mim, porque ele não vai poder me demitir e eu vou ganhar quanto eu quero. Mas a área de recursos humanos é a área que precisa cutucar isso, que precisa observar isso. Quando, na parte de avaliação de desempenho, muitas vezes uma das perguntas é o conhecimento-chave que essa pessoa tem. Uhum. E os gestores, muitas vezes, se orgulham em dizer, esse meu colaborador tem um conhecimento-chave. Quando ele me fala isso, eu digo, ok, você tem 6 meses para transformar esse conhecimento-chave num conhecimento mais público, compartilhado com conhecimento pessoas. Público. Isso é muito fundamental. Essa situação desse tóxico, desse colaboradores que não estão... É nítido que ali não tem uma cultura, né? Uhum. É nítido que essa empresa, esse empresário que reclamou, não implantou uma cultura. Uhum. Né? Então, é possível implantar cultura, não estou falando de governança ainda, é possível implantar cultura numa empresa pequena, numa empresa de 5 colaboradores, numa padaria? É muito possível, é fundamental e ela existe. Ela existe, ela já existe, mas explica bem para o empresário, para ele entender que ela já existe. E explica como ele pode implantar esse modelo cultural. A cultura, ela existe. A cultura é o que existe no dia a dia da empresa. Você só precisa fazer uma boa leitura. E se a cultura não é, ou que você está percebendo não é a cultura que você gostaria, você precisa declarar a cultura que você gostaria, que você quer. O líder precisa, o dono, o líder, a liderança precisa entender essa cultura e fazer essa comunicação permear. E essa comunicação ela é permeada não somente por um quadro na parede, mas ela é permeada por comportamentos que você aceita ou que você não aceita, comportamentos que você reforça ou que você repudia. Dá um exemplo. Se você quer uma cultura de colaboração entre as pessoas, que pode ser, principalmente quando você tem um time pequeno, você precisa de uma cultura de muita colaboração entre as pessoas, porque as pessoas precisam ser flexíveis para atuar em várias áreas. Então, você precisa reforçar isso para as pessoas. Que ela pode trabalhar em outro setor, que ela pode ir ali e vir. Ou seja, precisa ser declarado isso. A cultura é a declaração do dono do que ele quer, do que ele não quer. Ele chama de do's e don'ts. Do's e don'ts e do que ele apoia. Tá. Do que ele valoriza, do que ele apoia. Valoriza. Tá, então ele valoriza um bom dia. Ele valoriza a cultura de cortesia. Então, cultura é todo comportamento. Posso chamar assim, de maneira simples, que ela começa no comportamento do dono. Porque os colaboradores vão espelhar o jeito do dono. Se o dono chega lá, bota o pé em cima da mesa, em tese, eu posso chamar que isso é a cultura da empresa? Isso é a cultura da empresa? Claro, isso está permitido. Se você, como líder da empresa, tem esse tipo de comportamentos,
o teu time vai entender que isso é aceitável dentro da empresa. Já E que isso, você permite, já que você aí ele vai permite, dizer, não, todo esse mundo... sou eu, você não. E como é que fica? Aí é uma cultura de arrogância, né? E que Exatamente. precisa Então não ser reclame do revertida. cara tóxico que se preparou contra você. Exato. Então, Você gerou isso. gerou isso, você deu oportunidade É para isso. resultado do teu Do comportamento. teu comportamento. Então, muitas vezes, você não está ganhando dinheiro, você não está crescendo, você está com funcionários ou colaboradores desalinhados, é culpa sua. Exato. Porque E você essa não se preocupou com esse percepção, detalhe. essa percepção, ela é uma percepção que tem que ser muito observada, porque as pessoas estão te observando o tempo todo. E quando você está relaxado, quando você... Até quando você vai tomar uma cerveja depois do expediente com o teu time. Isso. O Isso que você tudo, fala, o que você fofoca. fala. Porque você não pode proibir ou coibir se você não dá o devido exemplo. Exato. Né? Isso é fundamental. É fundamental. Acho Isso é que o fundamental. empresário líder, ele tem que dar o devido exemplo. Exato. Ele não pode, assim como o pai de família tem que dar o devido exemplo, ele não pode fazer besteira e querer que o cara não faça. Exato. Por mais que seja empregado, ou baixo nível, baixa renda, seja lá o nome que quiser dar. Então, nós estamos alinhados nisso, eu estou certo nesse pensamento? Perfeito. Eu acho que é importante exatamente você que está assistindo, não importa o tamanho da sua empresa, que a cultura, então, ela, a parte de um colaborador, 2 até 1.000, 10.000, 20.000, Exato. e aí começa a complicar muito mais, porque tem vários níveis de cultura. E dentro de uma empresa grande, dessa forma, é claro que você tem uma cultura geral, mas você começa a perceber características específicas departamentais, que também precisam ser reconhecidas e ajustadas a essa cultura, a essa declaração de cultura maior. Declaração. Então, é possível essa declaração ser feita uma espécie de rules, regras, Sim. E pendurar na parede? A declaração, eu recomendo sempre a declaração da cultura, claramente declarada na parede, O que pode, o que não pode. E os comportamentos que são aceitos, os comportamentos que são incentivados pela empresa e os valores que essa empresa tem são as coisas que são os pilares da cultura.